E aí, galera da segunda série, vamos aqui para mais um pós-médio de biologia da segunda série, né? Lembrando que no nosso pós-médio nós estamos trabalhando a constituição química dos seres vivos. Nós já vimos água, sais minerais, são os compostos inorgânicos. Aí dentro dos orgânicos nós vimos os glicídios, as proteínas e na aula de hoje nós vamos falar sobre os lipídios, tá? Então, no nosso pós-médio de hoje, nós vamos falar sobre lipídios. Esse é o tema da nossa aula, ok? Lembrando que a nossa aula do dia 23 de junho, né? Nossa aulinha sobre lipídios, tá? Então, vamos lá falar sobre eles, tá? Então, começando aqui. O que são lipídios, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com compostos orgânicos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que lipídios são compostos orgânicos, tá bom? São compostos orgânicos insolúveis em água, tá? Lipídios são compostos orgânicos insolúveis em água, porém são solúveis em outros compostos orgânicos, né? Não é solúvel em água, mas é solúvel em álcool, é solúvel em outros compostos, tá? Então, são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Isso é a constituição de um lipídio. Então, lipídios aí são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Um lipídio, ele é formado pela união de um composto chamado ácido graxo mais moléculas de álcool. Não é graxa não, tá? Pelo amor de Dandara, é ácido graxo. Quem são os lipídios? Os lipídios são gorduras, ceras e óleos, né? Esses são aí os lipídios. Lembrando que os lipídios são compostos o quê? Insolúveis em água, tá bom? Os lipídios mais comuns encontrados no nosso organismo são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Nós vamos ver aqui que os lipídios eles são classificados aí, são divididos em 5 grupos, tá? Então, ó, lipídios, compostos orgânicos insolúveis em água, formados aí por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Vamos ver agora quais as funções, porque toda vez que a gente fala em lipídio, a gente não pensa em coisa boa. Toda vez que se fala em gordura, a gente não pensa em coisa boa. Mas os lipídios, eles são essenciais à nossa sobrevivência. Por que que eles são essenciais à nossa sobrevivência? Primeira coisa, eles são fonte de energia, eles têm função energética. Um lipídio é muito mais energético do que uma molécula de açúcar. Uma molécula de lipídio é muito mais energética do que uma molécula de glicose. Porém, o nosso corpo prefere a glicose porque ela é mais fácil de ser degradada, tá? Os lipídios fornecem mais energia que os açúcares, que os glicídios, porém eles são mais difíceis de serem metabolizados, serem quebrados, tá bom? Funções. Quais são as funções dos lipídios? Nós temos aqui várias funções. A primeira função é a função energética, que eu acabei de falar, fornece energia, tá? Quando o seu corpo não encontra açúcar, glicose, para quebrar para a produção de energia, ele começa a degradar lipídios. Segunda função, tem função estrutural, formam estruturas do nosso corpo, como por exemplo aqui, ó, a membrana plasmática, né? Na membrana plasmática entra aí um lipídio. A membrana plasmática ela é de constituição lipoproteica, é formada por lipídios e proteínas. Então, a membrana plasmática é formada por um lipídio específico chamado de fosfolipídio. Próxima função aqui, função impermeabilizante, é o caso das ceras, presentes tanto em vegetais quanto em animais, né? Por exemplo, nós temos no nosso corpo, na nossa pele, glândulas sebáceas que produzem uma cera, que é um lipídio que impermeabiliza a nossa pele, impedindo a perda excessiva de água para o meio ambiente. Tem também função hormonal, galera. Os hormônios sexuais feminino e o hormônio sexual masculino, eles são de origem lipídica, tá? Então, alguns hormônios do nosso corpo são de origem lipídica. Próxima função aqui, controle da homeostase do corpo, ou seja, regulação da temperatura. Os lipídios, eles regulam a nossa temperatura corporal, como a nossa camada de tecido adiposo, né? Nós temos uma camada na pele, que é a camada de tecido adiposo, tá? Essa camada de tecido adiposo, uma das funções dela é evitar a perda excessiva de calor para o meio ambiente. E a próxima aqui, precursores de vitaminas, né? Os lipídios dão origem a algumas vitaminas do nosso corpo e nós vamos falar um pouquinho sobre
isso aí, tá bom? Então, continuando. Vamos aqui. Ó, membrana plasmática. Como eu falei, a membrana plasmática, ela tem constituição lipoproteica. Ela é formada por lipídios e proteínas, tá? Aqui, ó, fosfolipídio. É o lipídio que compõe a membrana, que é essa molécula aqui, essa bolinha com essa estruturazinha aqui, né? Na membrana plasmática dos animais, nós também temos na nossa membrana plasmática o colesterol, tá? Então, os lipídios tem função estrutural, dentro dessa função estrutural tem a recomposição da membrana plasmática das células. Lembrando que toda célula possui membrana plasmática, tá? Bora lá. Classificação dos lipídios. Os lipídios, eles são classificados em 5 grupos específicos, tá? Então, primeiro grupo aqui, triglicerídeos. Segundo grupo, fosfolipídios. Terceiro, carotenoides. O quarto, esteroide. Quinto, ceras. Os triglicerídeos, galera, são os óleos, tá? Óleos e gorduras. Então, são os lipídios encontrados aí, óleo encontrado em animal, gordura encontrada em vegetal. O fosfolipídio está presente na membrana plasmática. Nós acabamos de ver que o fosfolipídio, ele compõe lá a membrana plasmática, porque a membrana plasmática de todas as células tem constituição lipoproteica, tá? Os carotenoides, eles são lipídios exclusivos de vegetais, mas não é qualquer vegetal. Os carotenoides estão presentes aí em vegetal de cor vermelho, de cor laranja, né? Os esteroides presentes aí nos animais, no nosso caso específico, o principal exemplo de esteroide que nós temos é o colesterol, tá? Que vamos falar só sobre ele. E as ceras, como eu falei, presentes também em vegetais, tanto em vegetais quanto em animais, lembrando que as ceras, elas são impermeabilizantes, né? Eles impermeabilizam superfícies, evitando aí a perda excessiva de água para o meio, beleza? Então, continuando aqui com a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre cada um desse grupo de lipídios. Primeiro grupo que nós vamos falar é sobre os triglicerídeos, também chamados de triglicérides. Eu não sei se vocês já fizeram exame de triglicerídeo, triglicérides, é muito comum, né, quando se vai ao médico, dentre os vários exames que ele pede, exames sanguíneos, pede o nível de triglicérides. Então, os triglicerídeos, eles são lipídios encontrados em plantas e em animais. Eles são formados aí pela junção de uma molécula lipídica chamada de glicerol mais ácidos graxos, tá? Está formado por um álcool chamado glicerol e ácido graxo. Lembrando que o ácido graxo é a molécula lipídica em si. Os triglicerídeos, eles formam aí, no nosso caso, no caso dos animais, né, eles compõem o tecido adiposo, consiste na nossa reserva de energia, tá? Quem são os triglicerídeos? Nos vegetais são os óleos, nos animais são as gorduras. Ah, e onde é que eu acho óleo em vegetal? Geralmente em sementes, né, gente? Óleo de soja, óleo de girassol, o azeite de oliva, tá? Então, os triglicerídeos são a classe de lipídios presentes tanto em plantas quanto em animais, são os óleos e as gorduras, né? Nos animais, eles formam aí nosso tecido adiposo, né? São reserva de energia para os animais, tá bom? Próximo grupo aqui, fosfolipídios, né? Os fosfolipídios, como eu falei para vocês, eles estão presentes aí na membrana plasmática de todas as células, tá? Então, fosfolipídio, o nome fósforo vem da molécula de fósforo. Então, é um ácido graxo unido a uma molécula de fósforo. São moléculas anfipáticas. É anfipática, não é antipática não, tá? Bando de bocó. O que é uma molécula anfipática? É uma molécula que ela é polar e apolar ao mesmo tempo, tá? Porque os lipídios em si, eles são apolares, por isso que eles não se misturam à água, né? Já no caso do fosfolipídio, ele tem uma porção polar e uma porção apolar. No caso dessa figurinha aqui, ó, é a imagem do fosfolipídio. Essa bolinha, ela é polar. As perninhas aqui são apolar. Essa parte polar do fosfolipídio, ela é chamada de hidrófila, que é a parte que reage com a água, tá? A parte que consegue se misturar à água. A parte apolar, ela é hidrófoba, ou seja, ela não se mistura à água, tá? E como eu disse, os fosfolipídios são os principais componentes aqui das membranas celulares. Lembrando, o que é membrana celular? É membrana plasmática, tá bom? Continuando.
Carotenoides. Os carotenoides são lipídios exclusivos de vegetais. É qualquer vegetal? Não. São vegetais de cor vermelha, avermelhada, laranja e alaranjada, tá? Um principal exemplo de carotenoide para a gente no dia a dia é o beta-caroteno. Não sei se vocês já ouviram falar. Qual é a principal função dos carotenoides, né? Produção da vitamina A, retinol. Esse nome lembra o que pra gente? Retina. Então, uma das funções dessa vitamina A é auxiliar na manutenção da visão. A deficiência dessa vitamina A causa uma vitaminose chamada de cegueira noturna, tá? Nós vamos falar sobre ela especificamente em vitamina. Cegueira noturna ou xeroftalmia, tá? Ah, a pessoa fica cega de noite? Não, a pessoa não fica cega à noite, ela só enxerga embaçado à noite, tá bom? Aí vem aquele velho ditado popular, ah, cenoura é bom para as vistas. Cenoura realmente é bom para as vistas. Por quê? Porque a cenoura, ela é um vegetal alaranjado, riquíssimo em vitamina A. Então, se você ingere bastante cenoura, você vai estar ingerindo carotenoide, o que vai auxiliar na produção de vitamina A e o que vai auxiliar na manutenção da sua visão. Próximo grupo aqui, os esteroides, tá? Esteroides, nós temos como principal exemplo, o mais importante é o colesterol. Aí, quando falo em colesterol, eu pergunto, colesterol é bom ou ruim? Depende, tá? O colesterol, ele é essencial à manutenção da vida dos animais, tá bom? No nosso caso, o colesterol é essencial, por quê? Porque ele estimula a síntese dos hormônios sexuais, masculino e feminino, tá? Só que tem um detalhe, todo o colesterol que a gente necessita, todo, é sintetizado, é produzido pelo nosso fígado. Então, a gente não precisa ingerir colesterol. O problema é a ingestão excessiva do colesterol no nosso dia a dia. Além de dar origem aos hormônios sexuais, o colesterol também ele é necessário para a síntese de vitamina D pela pele, né? Você sabe que na presença do sol, nosso corpo consegue aí produzir vitamina D. Mas para isso é necessária a presença aí do colesterol, a presença aí de lipídios, né? O colesterol tanto auxilia na produção quanto na absorção da vitamina D. Beleza, Creuza? Tá, então, colesterol. Tá? É um lipídio da classe dos esteroides, essencial para o nosso organismo, porém todo o colesterol que a gente necessita é produzido pelo nosso fígado. Ah, professora, mas aquela história de colesterol bom e colesterol ruim, nós vamos falar sobre isso agora. Só existe uma molécula de colesterol, galera, não existe uma molécula boa e uma molécula ruim. O problema não é o colesterol, o problema é a lipoproteína que transporta esse colesterol. Como o colesterol, como os lipídios não são solúveis em água, então eles são transportados no nosso corpo através de duas lipoproteínas. A lipoproteína HDL e a lipoproteína LDL, tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora, só sobre elas. Então, olha só, as lipoproteínas apresentam como função o transporte de colesterol e triglicerídeos, né? O primeiro, o colesterol, é essencial para o corpo humano, né? Porque ele tem que ser transportado e ele é insolúvel em água, então é transportado pela lipoproteína. Apesar de ser considerado uma substância ruim por muitas pessoas, ele está relacionado com a formação dos hormônios sexuais masculino e feminino, está relacionado com a formação aqui de sais biliares, além de fazer parte aí da composição química da membrana plasmática das células animais e também da bainha de mielina, que envolve os neurônios. Sem essa bainha de mielina, a informação, o impulso nervoso que é passado de um neurônio para o outro fica mais lento, tá? Como eu falei, entre as lipoproteínas, as proteínas que transportam lipídios, nós temos a HDL e a LDL. A HDL é uma lipoproteína menor, tá? Porém, ela é densa, tá? Ela é produzida no intestino e é produzida pelo fígado. Já a LDL é uma lipoproteína mais abundante e também maior transportadora de colesterol no plasma sanguíneo. Ó. Ou seja, a LDL é quem mais transporta colesterol no plasma sanguíneo, tá bom? Porém, o que acontece? LDL, principal responsável pelo transporte de colesterol.
Porém, se você ingere muito colesterol, você tipo que sobrecarrega essa lipoproteína LDL. Aí ela para de transportar o colesterol, tá? Então, olha só, como eu falei, ela é a principal responsável, certo? Porém, quando tem excesso de colesterol, ela tipo fala assim, não sou obrigada, não, esse povo, esse bocó tá ingerindo colesterol demais aí, não sou obrigada a trabalhar desse tanto, não. Não vou transportar esse tanto de molécula. Aí a molécula de colesterol vai lá e acumula nos vasos sanguíneos. Por isso, o colesterol transportado pela LDL é chamado de mau colesterol ou colesterol ruim. Tá? Mas a culpa é dela? Não, a culpa é sua, seu bocó, que ingeriu colesterol demais e sobrecarregou a proteína, beleza? Então, a LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, tá? É a principal responsável pelo transporte do colesterol no nosso organismo. Porém, quando em excesso, ela para de transportar o colesterol e o colesterol acumula. Aí a HDL é chamado de colesterol bom. Por que a HDL é chamado de colesterol bom? Quando a lipoproteína HDL percebe que a LDL parou de transportar o colesterol, ela vai lá e retira o excesso do colesterol dos vasos sanguíneos. Por isso que é chamado de colesterol bom. Então, a HDL tem várias funções, né? Sendo o papel mais importante aqui, o transporte reverso do colesterol, ou seja, removendo o excesso em tecidos periféricos e levando esse colesterol para o fígado, tá? Então, ela remove o excesso deixado pela LDL. Além disso, alguns estudos afirmam que a HDL ela tem ações anticoagulantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e antiagregantes plaquetárias, tá? Evita aí a degradação de plaquetas, né? Então, por causa das suas propriedades e porque ela retira o excesso do colesterol da corrente sanguínea, a HDL é chamada de colesterol bom. Tá? Entretanto, aqui vale destacar que o excesso de HDL está relacionado com a formação de pedras na vesícula, por isso também é necessário controlar. Então, ó, LDL é o chamado colesterol ruim. HDL é chamado de colesterol bom. Lembrando que a molécula de colesterol é uma só. O problema não é a molécula de colesterol, e sim a lipoproteína que a transporta, tá? Para finalizar aqui, ó, existe uma doença chamada de aterosclerose. A aterosclerose é uma doença progressiva, vai se agravando aos poucos, né? Que é caracterizada pelo acúmulo de gordura aqui nas paredes das artérias, tá? O precursor, o que causa essa doença é um aumento nas contrações de LDL no sangue, tá? Por que aumenta a concentração de LDL? Se você ingerir muito colesterol, vai aumentar a produção dessa lipoproteína, até ela cansar e falar que não vai transportar mais, tá? Então, ó, inicialmente observe-se que o acúmulo dessa lipoproteína na parede das artérias desencadeia uma inflamação e a formação de placas chamadas de ateromas. Ateromas são placas de gordura nas artérias. Com o tempo, essas placas vão se acumulando, podendo bloquear o fluxo sanguíneo, né, em virtude da diminuição do diâmetro da artéria, né, o que desencadeia a formação de trombos e coágulos que podem levar ao infarto. Tá? Então, o excesso de colesterol, LDL, está ligado aí a um problema circulatório chamado de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias, levando à diminuição do fluxo sanguíneo, à formação de trombos até o entupimento dos vasos, né? Chamada trombose, que pode levar ao infarto, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudinho, tá? Então, galera, muito obrigada pela atenção. Lembrando que assistam a videoaula, leiam o texto que eu mandei lá junto com as atividades, resolvam os exercícios, copiem todas as questões no caderno, todas as questões do pós-médio de todas as outras matérias devem ser copiadas no caderno. Copiem as questões do caderno, respondam. Qualquer dúvida, me chame lá no grupo do WhatsApp, tá? Beijo, povo esquisito, bando de bocós, amebas da minha vida. Tô com muita saudade de vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.